de reflexão para todos nós. A partir de agora, eles vão levar aí para nós um momento, palavras de reflexão, né? Você que está passando por alguma tribulação, né, de A a Z, porque a gente sabe que é muito complicado ser humano. O nome já diz do ser humano. São poucos que têm esse dom, que tem Deus no coração para prestar o bem. Ser humano é muito difícil, né? Então, como eu falei, vou começar aqui com o pastor Júnior. Bom dia, pastor. Bom dia, William. Bom dia, ouvinte da Alternativa FM. Que alegria mais uma vez estar com vocês. Bom dia, Sidney. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes da Alternativa FM. O papo hoje tá bom, hein? A partir de agora, quem vai pilotar a máquina do som são vocês. Ouvintes, estamos com mais um papo sobre Deus e hoje estamos com muita expectativa, né, Sidney? O personagem de hoje é um personagem marcante na história de Israel e eu tenho certeza que ele vai ensinar muitas coisas pra gente. A gente aprende com exemplos bons e com exemplos ruins. E é legal, Júnior, que a Bíblia ela não omite os exemplos ruins. Inclusive, isso é uma prova da veracidade dos escritos bíblicos. Quando a gente vai apresentar um conto ou quando a gente vai apresentar uma fábula, os heróis não têm defeitos. Os heróis sempre vencem. A Bíblia vai por um outro caminho. Ela apresenta os defeitos daqueles que seriam os heróis, né? Hoje o papo está muito bom. Hoje vamos falar sobre Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel, como a gente já vem nessa trajetória, né, dos personagens bíblicos, Samuel é colocado como um juiz de Israel, menino que cresceu no templo, dedicou a sua vida a liderar Israel, a ser profeta, sacerdote de Israel. E chega um certo momento que Samuel já está numa idade avançada, o povo de Israel procura Samuel e pede a Samuel que ele lhes dê um rei. Eles querem ter um rei como todas as nações tinham. Eles queriam se enquadrar num modelo estabelecido por organizações humanas, sendo que Israel era um povo, naquele contexto, naquela época, diferenciado. Israel foi um povo escolhido por Deus e o próprio Deus governava a nação de Israel. É o que a gente chama de teocracia, quando Deus governava o povo. E o povo rejeita a teocracia. O povo de Israel rejeita o governo de Deus sobre eles e pede um rei. Essa atitude, o povo disse isso a Samuel, Samuel levou isso a Deus e Deus disse: Samuel, fique tranquilo, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E aí a gente começa a ver um grande problema na nação de Israel. Porque uma vez que Israel rejeita o Senhor como o governante direto deles, eles começam a viver algumas situações complexas, né, Cisne? É interessante, Júnior, que a gente pode trazer uma aplicação bem interessante para isso que você acabou de dizer. Porque Deus quer ser o nosso Senhor, Deus quer ser o nosso Deus, Deus quer ser o nosso Pai. Mas Ele nos dá o direito de escolha. É interessante que Deus poderia determinar e dizer assim: não, eu sou o rei de Israel e fim de papo. Mas Ele abre esse espaço para que o povo faça a sua escolha. E aí, Deus permitiu a escolha do povo, como diz 1 Samuel 8:22. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que Deus tem permitido que você faça a sua escolha? Quem é que tem governado a sua vida? É uma boa pergunta, Cisne. Quem está governando a sua vida? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Porque o povo de Israel teve o direito de escolher. Será que você teve esse direito de escolher? E nessa escolha, será que é por isso que muitas coisas têm dado errado na sua vida? Eu não estou dizendo que se você escolher Deus, tudo vai dar bom na sua vida. Não, não é essa a promessa. Mas certamente aqueles que escolhem Deus, têm Deus por seu Pai. Então, muitas pessoas hoje escolhem a bebida para ser o seu Deus. E quem governa essa pessoa é a bebida, as drogas, o sexo, as traições. Muitas pessoas têm escolhido coisas para governar a sua vida. O amor pelo dinheiro. E vivem por isso, João. E vivem por isso. E aí a gente vai olhando, quando a gente olha para o cenário político do país, a gente percebe que o povo sofre porque quem governa muitas vezes tem amor pelo dinheiro e aí a consequência disso é desastrosa. A consequência de tirar Deus do centro e escolher outros deuses
é desastrosa. Eu te pergunto, será que você escolheu outros deuses para governar a sua vida? E existe um versículo na Bíblia que é muito conhecido por muitas pessoas. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bom, a palavra de Deus não está dizendo feliz a nação que o presidente é evangélico. Não está dizendo isso. Não está dizendo isso. Está dizendo que feliz é a nação que Deus tem espaço de governar essa nação. Que as pessoas dessa nação fazem de Deus Senhor da sua vida. Porque, como você muito bem disse, CJ, tem pessoas que estão sendo governadas por coisas tão pequenas. E aí eu me lembro de Gênesis, quando Deus cria o homem, ele diz para o homem assim, domine sobre todas as coisas. E aí hoje a gente vê o homem sendo dominado por coisas tão pequenas. O homem sendo dominado por um pequeno cigarro, por uma pequena carreirinha de um pó, por uma dosezinha de cachaça. O homem tornou-se dominado por muitas coisas das quais ele recebeu autorização para governar. Quando nós não fazemos de Deus o nosso Senhor, Cisney, a gente entra pelo mesmo caminho que a nação de Israel entrou e a gente conhece a história de Israel. A gente vai desenvolver isso aí ao longo dos próximos papos sobre Deus. A gente vê como que essa nação sofreu por fazer uma péssima escolha, rejeitar Deus. Mas aí eu tenho uma dúvida, Júnior. A gente trouxe aqui já e abordamos a escolha de um rei. O povo escolheu um rei e Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus, assim, ele não poderia intervir, deixar de permitir o sofrimento do povo? Ele não poderia simplesmente dizer não? Por que Deus permite? Então, na nossa visão teológica, nós entendemos que há duas vontades de Deus. A vontade soberana e a vontade permissiva. Tá? E a gente vê que Israel, aqui nesse ponto, passa a viver a vontade permissiva de Deus. E a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê vários episódios, vários exemplos da vontade permissiva de Deus acontecendo. Por exemplo, quando Deus fez o homem e a mulher e disse, olha, usufruam de tudo, dominem sobre tudo, vivam no paraíso que eu criei para vocês, só não comam desse fruto aqui, porque esse fruto é o conhecimento do bem e do mal e vocês não precisam disso, vocês são plenos sem isso. E o homem decide desobedecer a Deus. Deus permitiu. Eu acho leviano, eu penso que seria leviano dizer, Deus determinou que o homem desobedecesse a ele. Bom, você é pai, eu sou pai, o William também é pai. Nós, quando vemos que o nosso filho vai fazer uma coisa errada, a gente manda ele fazer errado? Quando a gente deixa que ele faça para que ele aprenda com aquele erro? Claro que não. Assim é Deus. E muitas vezes, a gente, na nossa vida diária, a gente está vivendo a vontade permissiva de Deus, Sidney. E é um perigo, porque Romanos 12, 1 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas essa vontade é a vontade soberana, não a vontade permissiva. E quando as pessoas estão vivendo a vontade permissiva, e por ver que Deus está permitindo, estão indo cada vez mais longe. E o fim dessas pessoas nem sempre é bom, perfeito e agradável, como é a vontade soberana de Deus. O que você está dizendo, então, é que muitas vezes eu, como pai, posso permitir que meu filho cometa um erro para que ele aprenda e amadureça. Só que esse filho pode ser cabeça dura e ao invés de crescer e amadurecer, ele se aprofunde mais ainda no erro. Então, quando a gente fala isso, a gente percebe que a sociedade parece estar escolhendo essa opção de fazer o que quiser com o seu coração e depois colocam a culpa em Deus como se Deus fosse mal, como se Deus fosse ruim. Para variar assim. Mas aí Deus nos pergunta, do que se queixa o homem? Se não das suas próprias vontades, escolhas, se não dos seus próprios desejos, dos seus próprios pecados. É interessante porque eu ouço como líder de jovens, que já fui há muitos anos, durante muitos anos, eu sempre ouvia os pais falando com seus filhos, estuda meu filho, olha, não se envolve com essa pessoa não vai por esse caminho. E aí os filhos achavam que sabiam mais do que os pais, e aí hoje estão vivendo uma vida infelizes. E aí o pior, esses filhos culpam seus pais, esses filhos culpam a Deus. Eu acho que a gente precisa, Júnior, eu tenho certeza, nós seríamos mais felizes se assumíssemos os nossos erros, se enxergássemos aquilo que nós fizemos, que foi contra a vontade de Deus, contra a vontade dos nossos pais, e reconhecêssemos que erramos.
evoluiríamos mais, cresceríamos mais, mas infelizmente não é isso que a sociedade faz hoje em dia. Infelizmente. E a gente está aqui hoje nesse papo sobre Deus para alertar você, ouvinte, de que a natureza de Deus faz dele um ser soberano. Deus é soberano, Sidney, tanto para decretar quanto para permitir. Existem decretos de Deus e esses decretos ninguém pode ir contra. Não tem como alguém revogar o que Deus determinou que seria. Agora, Deus também é soberano para permitir que nós façamos as nossas escolhas. Porque senão ele teria feito robôs. Robôs programados a fazer o que ele quer. Não, ele fez seres humanos. Como disse o William ainda há pouco na programação, ele fez seres humanos. E seres humanos têm liberdade de escolha. O problema é que a nossa natureza, depois do pecado de Adão, passou a ser inclinada para o erro. E aí o ser humano constantemente faz as escolhas erradas. Você falar isso é interessante porque o ser humano é complicado, né, Júnior? Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra coisa. E os mesmos seres humanos que reclamam que Deus não intervém, são os mesmos seres humanos que reclamam quando Deus intervém. Porque quando Deus intervém, faz alguma coisa onde ele diz, não, basta. Por exemplo, o Jonas. Jonas participou durante algum momento da vontade permissiva de Deus, mas Deus falou assim, não. E Jonas ficou com raiva, Jonas queria fazer a vontade dele. É a mesma coisa hoje em dia. Hoje em dia a gente reclama quando Deus não intervém. Mas quando Deus intervém na nossa vida, muitas pessoas reclamam dizendo que Deus não deveria, que eu tenho que fazer a vontade. A gente nunca tem uma posição. Quando penda para um lado a gente vai para outro, e quando vai para outro a gente vai, sabe? E isso é perigoso também. Mas a gente quer trazer também, né, Júlio? E seguindo com essa história de Saul, que Saul cometeu um erro grave, que aí eu quero fazer uma crítica, não sei se você vai concordar comigo, Júnior, às igrejas atuais. Muitas igrejas atuais, ela tem cometido o mesmo erro de Saul, quando Saul desobedeceu a Deus para cumprir um ritual religioso. E isso devastou o chamado dele como rei. Ele foi reprovado por Deus ao fazer isso. Quando ele faz uma escolha de, ao invés de obedecer e esperar Samuel, ele decide fazer o ritual de um jeito que Deus não permitiu. Então, o que eu quero dizer e saber se você concorda comigo muitas pessoas não seguem a palavra de Deus, vão seguir suas vontades, seus desejos e desprezam a vontade de Deus. E aí os cristãos, muitos deles ainda dizem, não, mas eu tenho uma boa intenção em fazer isso. Eu gostaria de fazer isso porque vai ser melhor. Olha, eu estou tentando honrar Deus fazendo isso. O que você pensa sobre isso? Vamos explicar aqui para o ouvinte entender exatamente o que a gente está falando. Samuel, o profeta que ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, falou, Saul, me espera que eu vou voltar e a gente vai oferecer um sacrifício ao Senhor. E Samuel demorou-se aos olhos de Saul a voltar. Saul, que era rei, não era profeta nem sacerdote, não tinha atribuição de oferecer o sacrifício, vendo que Samuel não chegava, foi lá e ofereceu o sacrifício. Né? E aí Samuel chegou e disse, o que você fez? Ele disse, os soldados estavam se dispersando, você não chegava, eu fui lá e ofereci sacrifício. E aí lá em 1 Samuel 13, diz assim, Samuel falando com Saul, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor julgou, versículo 13, eu li o 14. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Samuel virou para Saul e disse assim, Sidney, Saul, você cometeu uma loucura, você é louco em desobedecer o que Deus mandou. Hoje Deus teria confirmado o teu reinado, mas como você desobedeceu, Deus já rasgou o reinado de você e escolheu outro homem melhor do que você. Olha que sentença drástica para você. É daí que surge aquela frase, né, aquele versículo, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer sempre é um bom caminho, e obedecer a Deus. A sua palavra. A palavra de Deus. Porque, às vezes, obedecer a homens que estão fora da visão de Deus é desastroso também. É o mesmo que desobedecer a Deus. Né? Não, desobedecer a homens fora da visão de Deus. Sim. É desastroso também. Então, aqui a gente vê, CJ, que a desobediência, mesmo que seja para cumprir um rito religioso,
ela causa estragos devastadores na vida da pessoa. A gente sabe de várias experiências de pessoas que desobedeceram o que a palavra de Deus diz para fazer o que o líder religioso disse. E aí a gente vê, e a gente tem falado isso na igreja constantemente, a gente vê que o próprio apóstolo Paulo, São Paulo escrevendo às igrejas, ele disse, olha, ainda que um anjo, eu mesmo, ou um anjo, venha e pregue outro evangelho para vocês, que ele seja maldito. Porque vocês não devem passar do evangelho de Cristo que lhes foi anunciado. E a gente vê tanta invencionice hoje no meio do povo de Deus, fora da palavra de Deus, estão desobedecendo a Bíblia. Você sabe que eu não sou muito de ficar em cima do muro, né, Júnior? Jeremias 3,16 vai dizer pra gente não fazer mais imagem da Arca da Aliança e nem se lembrar dela. Nem citá-la, nem Esquece a Arca da Aliança, foi para uma época, para um momento. Deus não quer que a gente fique citando, comentando, tendo imagem. E quantas igrejas não faz a Arca da Aliança e diz que se você levar esse objeto para sua casa, você vai ser abençoado? Alguns passam a mão na Arca da Aliança, Exato. porque isso vai trazer prosperidade para si. Quantas pessoas que pegam envelopes e mais envelopes e se endividam e dão dinheiro para a igreja com uma promessa de que vão receber uma cura, um bem, uma prosperidade, sendo que Deus estabeleceu na sua palavra que cada um contribua conforme propôs no seu coração, não por ganância, não por medo, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, tudo isso que a gente está citando aqui, São muitas ritos outras religiosos. coisas, são ritos religiosos que vão contra a palavra de Deus. Vão contra. Deus falou, não façam mais arcas da aliança. Igrejas fazendo arca da aliança. Cada um contribui o que propôs no seu coração. Deus me revela que aqui tem uma pessoa com R$1.000. Gente, isso é invencionice para arrancar dinheiro de gente... Eu queria falar bobo, mas eu não posso falar isso, então eu vou pular. Então, tá vendo? O mesmo erro que foi cometido com Saul está sendo cometido hoje. E são 2 pastores falando isso. Pra gente seria muito melhor dizendo, não, continua dando dinheiro. Não, nós não queremos falar isso, porque nós somos contra isso. Nós somos contra e precisamos deixar claro aqui. Existem remanescentes. E, obviamente, não é pastor Júnior e eu apenas. Existem milhares de remanescentes que vivem a palavra de Deus. Saul realiza um sacrifício que Deus não tinha pedido a ele. E aí você tocou em alguns pontos, Sidney, que a gente vê muitas pessoas hoje em dia fazendo tantas coisas que Deus nunca pediu. Fazendo sacrifícios, tirando da sua família, tirando da sua casa para entregar na igreja, coisas que Deus nunca pediu. Nunca pediu. A igreja é mantida com voluntariedade das pessoas, generosidade e nada mais, gratidão, reconhecimento de que Deus está fazendo, e aí a gente contribui de acordo com a necessidade da igreja. Agora a gente vê tanta coisa sendo colocada que Deus nunca pediu. Deus não pediu que Saul fizesse um sacrifício. Isso era atribuição de Samuel naquele período. E Saul vai, mete os pés pelas mãos e faz o que não lhe cabia, e a desobediência trouxe uma consequência drástica. Ali, Deus passou a rejeitar o reinado de Saul. E aí, como Deus tinha falado, escolhi um homem segundo o meu coração, um homem melhor do que você. Que palavras duras que Saul ouviu. E a reação de Saul foi começar a perseguir esse homem. Nós vamos falar sobre ele no próximo bloco sobre Deus, sobre esse grande personagem que participou da história de Saul, sendo perseguido por Saul, e Deus era com esse homem. A questão que nós queremos tratar hoje aqui é o estrago que a desobediência à voz de Deus, à palavra de Deus, causa na vida da pessoa. Eu vi outro dia, Sidney, interessante, uma expressão... Alguém criou um jogo, deu um tutorial de zerar esse jogo e ainda veio aqui na Terra ensinar a gente a jogar. Legal. E esse tutorial é a Bíblia Sagrada. Né? Quando você compra um carro zero, você vem com um manual de como usar aquele equipamento para você ter uma vida longa com ele. A Bíblia é o nosso manual. Alguns vão dizer assim, mas eu vi erros. Olha, eu te desafio a me apresentar esses erros, e é bem provável que o ser humano não consiga entender a escrita do manual. Mas dizer que o manual do jogo está errado, eu desafio você a convidar a gente, qualquer um de nós dois aqui, nos apresentar os erros desse manual. Eu fiz uma faculdade teológica de 5 anos e não consegui encontrar erro na Bíblia, não. Minha vida tem sido ler Bíblia constantemente, até hoje eu não encontrei um erro na Bíblia. Já teve situações que eu achei que eram, e quando eu me aprofundei eu vi que o erro era a minha incapacidade de alcançar o que o texto estava propondo.
E aí, se você tiver um tempinho, a gente pode bater um papo sobre isso outro dia, que é muito gostoso para nós. Exatamente. Mas aí, Júlio, a gente não apresentou aqui os pontos bons de Saul, né? Saul teve muito bom, teve um início muito bom. Ele iniciou bem até. Ele iniciou fazendo coisas agradáveis a Deus, ganhou muitas guerras, sabe? Abençoou muito o povo de Deus. Saul começou bem. O problema é a forma que Saul terminou. Saul terminou mal, porque os momentos em que Saul teve para se arrepender, os momentos que Saul teve para poder voltar atrás e falar: ah, Senhor, me perdoa, ah, Senhor, eu falhei, ele não faz isso. Ele tenta viver de acordo com as aparências. Talvez, e aqui eu quero deixar essa aplicação para os meus amigos que estão me ouvindo agora, você ouvinte. Talvez você tenha começado mal. Talvez você tenha feito coisas que desagradam a Deus e você sabe disso. Ainda que você não conheça a palavra, você sabe que mentir é errado. Você sabe que trair é errado. Você sabe que roubar, que matar, você sabe. Você tem uma consciência dada por Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou esse pedaço dele em cada um de nós. Você sabe que você começou errado, que você começou mal. Mas Deus está dizendo assim, olha, se você começou mal, eu posso te ajudar a terminar bem, fazendo o contrário do que foi com Saul. Eclesiastes é um livro que eu amo, sou apaixonado pelo livro do Eclesiastes, que é uma abordagem filosófica da vida. Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. É melhor o fim das coisas do que o início delas. É melhor como a gente termina do que como a gente começa. Saul começou muito bem, fez coisas notórias em Israel, foi um grande líder militar, ajuntou o povo, se eu não me engano, 33 mil soldados na primeira convocada para combater os amonitas, e venceu. Foi um homem de grande destaque em Israel. Mas não importa muito como começamos, e sim como terminamos. Quantas pessoas começaram a sua trajetória bem, Sidney, mas ao longo do caminho se perderam, cederam às tentações ou do dinheiro, quando viram o dinheiro entrando facilmente, se venderam a Mamon. Quantas pessoas começaram legitimamente bem a sua jornada, mas no meio do caminho não vigiaram. Jesus falou, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Quantas pessoas se perderam no meio do caminho? E aí você citou um ponto muito interessante, que talvez algum dos nossos ouvintes hoje, nessa manhã, esteja passando por isso. Talvez, ouvinte, um dia você já esteve na presença de Deus. Talvez você lembre com muito saudosismo: na década tal, eu era da igreja, eu cantava e eu fazia isso, mas aí alguma coisa aconteceu, ou eu me frustrei com alguém, com um líder religioso, enfim, alguma coisa aconteceu e hoje eu não estou mais. E você lembra desse período com muita tristeza por não estar mais vivendo isso. E aí a gente vem hoje, no nosso papo sobre Deus, falar que Saul viveu exatamente isso. Começou bem, mas terminou mal. E você citou um ponto, Sidney, de que Deus olha para aqueles que um dia estiveram na presença de Deus, desfrutaram do favor de Deus e hoje se afastaram por conta própria. Jesus contou a parábola do filho pródigo, é um texto que você gosta muito, né? Já pregou ele algumas vezes na nossa igreja, com vertentes diferentes. Você é apaixonado por esse texto. E a gente vê que o filho pródigo fez uso da sua liberdade de escolha e saiu da casa do pai, onde ele tinha proteção, cuidado, afeto, onde ele tinha tudo que ele sempre precisava. E ele foi viver uma vida muito longe do propósito do pai, e lá ele passou a viver uma vida miserável. Quando todos os recursos acabaram, ele passou a viver uma vida muito ruim, fruto das nossas escolhas. Começou a vida bem, um menino na casa do pai, desfrutando de tudo de bom. O texto sagrado nos diz, Jesus contando a palavra, diz que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E aí ele cai em si e se lembra: poxa, na casa do meu pai tem tudo de bom, e eu estou aqui vivendo uma vida miserável. O fim desse jovem, Sidney, poderia ser terrível, mas ele caiu em si. Ele se lembrou que ele tinha um pai bom,
E até os trabalhadores desse pai eram abençoados por esse pai, quanto mais ele, um filho que, mesmo desobediente, continuava sendo filho. E ouvinte, talvez você hoje se enquadre nisso que a gente está falando. Você um dia começou bem, mas você seguiu o exemplo de Saul, ou desobedeceu, ou se frustrou por alguma coisa e não praticou o que a palavra de Deus diz, e hoje você está fora da presença de Deus, você está fora da comunhão dos santos. Talvez você, quando ouve falar de ceia do Senhor, os seus olhos se encham de lágrimas, porque talvez façam 5 anos, 10, 15 anos que você não participa da ceia do Senhor junto com a igreja. E o teu coração sangra por isso. Você começou bem, mas não está terminando bem. Mas Deus nos trouxe aqui nessa manhã para falar diretamente ao teu coração. Eu entendo que tem ouvintes que estão nos ouvindo nessa manhã, que o próprio Deus conectou eles a esse papo, para que eles pudessem receber a voz de Deus nessa manhã. Eu acredito muito nisso. E talvez você esteja se perguntando, como é que eu faço, pastor? Se eu seguir esse caminho, o que eu devo fazer então? Como é que eu devo agir? Você deve agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. E aí, de acordo com o que a palavra de Deus diz, Miqueias 6:19 diz assim: Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus, Ele nunca se esquece, porque ele é poderoso, Ele se lembra de tudo. Mas quando se trata dos nossos pecados, quando nos arrependemos e se voltamos para Ele decide pegar as nossas iniquidades, os nossos pecados e lançar nas profundezas do mar. E aí isso precisa nos trazer uma reflexão de que Deus está disposto a nos restaurar. Será que nós estamos dispostos a nos arrepender? Porque Deus está disposto para restaurar a gente. Você que está ouvindo, Deus quer restaurar você. Assim como restaurou Pedro. Mas será que você está disposto a se arrepender, a se voltar, a pedir perdão, a clamar pela misericórdia de Deus? Sabe, às vezes o inimigo coloca coisas nas nossas mentes que não representa Deus. Ele não vai te perdoar pelo que você fez. Você falhou, você pecou. Talvez foi isso que passou na cabeça de Pedro, quando Pedro nega ao Senhor por 3 vezes e chora amargamente. O texto vai dizer que o Senhor, olhando para Pedro saiu correndo chorando amargamente. Pedro se ausenta da presença de Deus. Pedro volta a pescar. Pedro sai da vontade de Deus. Aí você pensa, Jesus deve ter olhado para Pedro querendo fulminar Pedro. De forma alguma. Eu consigo imaginar Jesus olhando para Pedro como quem diz assim: Pedro, espera só um pouquinho que eu vou ressuscitar para te restaurar, Pedro. Jesus já ressuscitou e Ele está dizendo: eu posso te restaurar hoje. Nessa manhã, nesse dia de hoje, 7 de julho, eu posso restaurar a sua vida. Arrependa-se. E é possível que alguém, Sidney, esteja nos ouvindo agora e por já ter estado na presença de Deus, tem um certo temor, mas pensa de forma errada com esse temor, dizendo: não, Deus é bom demais, Deus é um Deus santo, eu não vou me aproximar de Deus como eu estou. Primeiro eu vou resolver algumas coisas para depois eu ir e me voltar para Deus. Interessante. Quando você contrata alguém para limpar a sua casa, você limpa a sua casa primeiro para chamar essa pessoa? Quando você vai consertar o seu carro na oficina, você primeiro pega as chaves e vai consertar o seu carro para depois levar no mecânico? Quando você vai no médico, primeiro você toma um remédio, depois você vai no médico? As pessoas querem ir para Deus, Sidney, tentando resolver as suas vidas primeiro. Não, eu vou voltar para Deus, mas deixa eu resolver os problemas primeiro. Não. Se você está indo ao médico dos médicos, deixe ele te curar. Vá com as suas doenças, vá com a sua podridão, vá como você está para ele, porque ele tem poder de te curar. Você está indo vamos dizer assim, para o maior limpador do universo, vá sujo como você está. Ele tem o poder de te limpar. Você está quebrado pela vida? Você está machucado pelas experiências que são consequência das suas escolhas? Vá como você está. Jesus disse, Mateus relatou no capítulo 11, versículo 28,
venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouvinte, vá para Deus como você está. Não importa o quão longe você chegou de Deus, não importa as atrocidades que você cometeu, não importa o quão sujo, espiritualmente falando, você esteja. Não deixe que o seu fim seja pior do que o início. Deus quer reescrever a sua história. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Deus quer apagar, como você disse, o passado de pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, ou você que está nos ouvindo nessa gravação. Deus quer apagar o teu passado e fazer você viver uma coisa nova. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não importa o quão longe você chama de Deus, ouvinte. Deus quer restaurar a sua vida nessa manhã. Deus tem uma novidade de vida para você viver. Para que o seu fim não seja o fim que você projetou. Ou melhor, não seja um fim que as consequências das suas atitudes vão gerar, mas seja um fim que Deus escolheu para você. Família restaurada, vida restaurada, aliança com Deus refeita, alegria de vida novamente. Deus tem tudo isso para nós. É só nós fazermos uso da escolha, da liberdade de escolha que Ele nos deu, para escolhermos a Ele. Deus, em Jesus Cristo, nos liberta da escravidão do pecado. Pessoas que viviam dominadas por um vício, quando encontram a Cristo Jesus, Jesus liberta essas pessoas do vício. Liberta essas pessoas da escravidão do pecado. Porque o pecado, Sidney, inicialmente ele é bom, ele é prazeroso. Mas ele amarra a pessoa e faz com que a pessoa comece a sentir cheiro de morte. Ele só é bom no início. Logo depois ele mostra a sua funcionalidade, que é matar, é roubar, é destruir a vida das pessoas. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A gente quer abençoar a sua vida. Nós vamos orar por você agora. E se você que ouviu essa mensagem quiser viver isso, essa restauração, feche seus olhos, ore conosco, que certamente hoje Deus restaurará a sua vida. Senhor Jesus, Pai, obrigado por cada ouvinte, cada pessoa conectada conosco. É um prazer e um privilégio servi-las através da Rádio Alternativa, Deus. Pai, eu te entrego essas vidas que ao ouvir essa mensagem decidem-se hoje se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ti. Não querem terminar mal, ainda que tenham começado mal, ainda que tenha começado bem e depois ficado mal, não importa. O que importa é o que o Senhor fará na vida dessas pessoas hoje. Deus, prepara pessoas para abençoar essa vida. Deus, que essa pessoa se decida hoje e continue caminhando até o último dia a qual o Senhor voltará para restaurar todas as coisas. Eu abençoo cada ouvinte no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Bacana, né, pastor? Que mensagem que você e o Sidney transmitiram para todos nós, né? Bacana. Toda a vida de vocês aqui na emissora é um show. São palavras que deixam a gente muito bem, são palavras que a gente precisa, que a gente necessita. Como eu falei no início da fala de vocês, às vezes tem todas, lógico que tem gente nesse exato momento passando por algum problema, seja ele de A a Z, e através das palavras aí que vocês lançam aí no ar, pelas ondas da Alternativa FM, dá um certo carinho, muito amor para as pessoas que estão precisando. E quem quiser participar do culto de vocês, como faz? Às quartas e domingo, nós estamos ali reunidos na Avenida Turbernagem, número 33, quarta às 19h30, domingo às 19 horas, nós nos reunimos para agradar ao Senhor e ter um momento de comunhão. Você é nosso convidado. Será muito bom receber você lá. Com certeza, eu gosto, e Deus é tudo na vida da gente. E às vezes eu queria que vocês me respondessem uma pergunta. Às vezes tem pessoas que é impressionante, para Deus ou vai por amor ou vai pela dor. Como que é uma pessoa chegando na igreja, vocês, a experiência que vocês já têm, vocês bateram os olhos na pessoa,
você vê que está com problema? Vocês conseguem notar isso? Com certeza. Pelo andar, pelo gestual? Sim. A gente percebe algo interessante que C.S. Lewis disse, William, que foi: Deus está constantemente sussurrando aos nossos ouvidos. Ele está falando: vem você que está cansado. Mas às vezes, por nos amar tanto, Ele usa a dor como um megafone, como se Deus estivesse gritando aos nossos ouvidos: ei, você não está me ouvindo, vem, eu estou aqui por você. E aí essa pessoa, através da dor, vai em direção a Deus. Isso é muito perceptível. Às vezes nem toda dor é um sinal de desgraça. Às vezes é o Pai permitindo para que a gente se volte para Ele. Que legal. Repetindo, quem quiser falar pessoalmente, falar ali numa sala com vocês, porque às vezes a pessoa fica chateada, fica sem jeito de chegar perto do pastor Júnior, do Sidney, querendo esse tipo de palavras que vocês fazem aqui no programa. Vocês conversam também em particular? Com certeza, nós estamos disponíveis para o reino. Então, se alguém quiser ter um momento de um gabinete pastoral, uma conversa amiga, pode nos procurar, nós estamos totalmente disponíveis para abençoar pessoas. Seja na igreja ou na casa. Agora, se você vê a gente ali no mercado, em qualquer lugar ali, pode parar a gente. Para a gente é um privilégio, é um prazer enorme se conectar com pessoas. É muito bom. Estamos aqui para servir. Então, você que está nos ouvindo, né, não fica acanhado, pode procurar o pastor Júnior, o Sidney, onde você encontrar com eles. Chama no particular: ô pastor, quero uma conversa. Ô Sidney, eu quero falar com você. Você pode ir na minha casa, você pode, ou eu posso ir lá na igreja, mas eu não posso, eu não quero ir no horário do culto, que mesmo sendo uma coisa de Deus, eu fico constrangido perante as pessoas. Eu quero falar em particular. Nicodemos procurou Jesus de noite e teve um ótimo papo com Jesus. Aí, bacana. Pastor, obrigado pela sua vida, a vida do Sidney, tá? Palavras maravilhosas, e a gente se encontra brevemente no próximo programa. Até o próximo papo sobre Deus. Deus abençoe. Muito bem, eu também estou saindo fora, volto amanhã a partir das 8 da matina. Eu acho que amanhã eu vou receber o Dudu Graçano aqui para uma entrevista, né? Falar sobre a vida dele. Se não for amanhã, acho que eu tenho que ver na minha agenda aqui. Tá? Eu estou saindo fora, obrigado a você pela audiência, pela paciência. Já atendendo pedidos, o túnel do tempo é com bom